Olá, maravilhosa! Que bom estar aqui com você em mais uma aula. Gente, hoje Deus colocou no meu coração para eu compartilhar essa palavra com vocês sobre desonra. E é algo que esses dias eu estava deitado e o Senhor falou assim: remova esse abortivo da vida. Aí eu falei: meu Deus, que forte, abortivo é. Quando eu fui estudar, né, para montar essa palavra, eu entendi o tanto que quando existe desonra, o tanto que nós perdemos, o tanto que nós somos roubadas, o tanto que os planos, os projetos de Deus não são estabelecidos. Por quê? Porque a desonra, ela tem esse poder de abortar os planos, os projetos, as palavras que Deus nos deu. E eu quero mostrar isso para vocês pela palavra. Eu quero rapidamente citar, porque assim, quando nós falamos de desonra, é impossível não falar de honra. E o que é honra? É quando eu estimo valor a alguém. É quando eu aprecio o que alguém carrega, o que alguém tem, a pessoa. É quando eu reverencio, quando eu me sujeito, né? Quando eu tenho que me sujeitar àquela pessoa. Então, a honra, ela faz com que o fluir do céu, as promessas, as bênçãos, elas sejam estabelecidas, e a desonra, ela fecha essa porta. Então vamos ver pela palavra? Olha só, Marcos, eu quero que você abra, Marcos 6, do 1 ao 6, vai nos dizer assim, Marcos 6, do 1 ao 6. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga e muitos do que o ouviam se admiraram e perguntavam: de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs, e moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Pega essa palavra, ofendidos. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe o quê? Honra em toda parte, menos em sua cidade, e entre os seus parentes e a sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então Jesus percorreu diversos povoados ensinando aos seus moradores. Eu quero que você entenda o que a palavra está dizendo. Não é a Mel dizendo, não é a Messi dizendo, é a palavra. Jesus, ele não pôde realizar milagres. Gente, não é que Jesus não quis, não é que Jesus não podia, não é que Jesus não tinha o que as pessoas precisavam, ele não pôde. E o que impediu ele? A desonra. E olha, aqui cita um contexto que eu quero que a gente precisa honrar em todos os contextos, nós vamos falar aqui deles, mas eu acho que um dos contextos mais desafiadores para nós honrarmos é quando nós temos intimidade com as pessoas. É quando nós conhecemos as pessoas, é quando nós temos proximidade, quando nós somos amigas das pessoas. Nessas horas, é muito fácil nós desonrarmos aquilo que a pessoa carrega, quem a pessoa é. E olha só, então, o primeiro princípio que eu quero que você entenda é que Jesus, ele foi impedido pelo Espírito, ele não pôde operar. Ele curou algumas pessoas por causa da desonra. Então, se você detectar a desonra na tua vida, ela precisa ser eliminada rapidamente em nome de Jesus, amém? Porque a desonra, ela impede, e a gente vai ver aqui consequências da desonra, ela impede, impede o céu de liberar, né, bênção sobre nós, nos impede de acessar os milagres do Senhor, o extraordinário de Deus. Então nós precisamos remover do nosso meio a desonra. O que é desonra no original? Eu fui buscar e falo assim: desprezível, de baixa estima, sem honra, desonrado. É quando eu desprezo o que alguém carrega. É quando eu desprezo muitas vezes até a pessoa. É quando eu a desprezo, vai ter desonra. E olha só, gente, eu quero que você também leia comigo Mateus 10, do 40 ao 42. Mateus 10, do 40 e 42. Vai dizer assim:
Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, ou seja, no ofício de profeta, receberá a recompensa de profeta, o galardão de profeta. Pega isso aqui, isso é um princípio. Aquilo que você honra em uma pessoa, a palavra de Deus está dizendo que você recebe. Olha só, quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Ou seja, eu recebo, eu sou recompensada, eu consigo acessar da vida de alguém aquilo que eu honro na vida dela. E, gente, é muito... Olha, eu tenho, por exemplo, amigas que são ovelhas. E elas podem incorrer num risco de honrar a amiga, mas desonrar o meu pastoreio. Se ela não honra o meu pastoreio, e quando que ela pode não honrar, por exemplo, o meu pastoreio? Quando ela não presta conta, quando ela não me procura, quando ela omite as coisas, em várias situações que ela não procura a liderança, quando ela não é transparente, ela desonra o meu pastoreio. Ela continua sendo minha amiga, ela me honra como amiga, então ela fica impedida de receber daquilo que corre do meu pastoreio sobre a vida dela. Recentemente eu estava conversando com uma amiga e ela é profeta. E uma outra amiga virou para ela e falou assim: você é profeta para todo mundo, menos para mim. Nunca me entregou uma palavra que fosse, sei lá, digamos assim, que fizesse sentido. Ela falou: claro. Não tem como você receber. Você desonra o meu profético. Você não trata de mim. Não sou eu que opero. O céu fica impedido de operar, de liberar algo sobre a sua vida. Por quê? Porque você despreza aquele que eu carrego. Vocês estão conseguindo entender, gente? Então, no ofício que nós honramos as pessoas, naquilo que nós honramos as pessoas, nós recebemos. E aí, Jesus está falando aqui, na palavra de Marcos 6, que ele foi impedido, que ele não pôde realizar milagres que ele queria, né? Todos que ele queria, por conta da desonra. E hoje, a pergunta que eu quero te fazer é: onde que nós encontramos Cristo? Eu encontro Cristo no Claudino, meu marido maravilhoso, está aqui do meu lado. Você encontra o Cristo, né, em você. Eu encontro Cristo na minha mãe. Então nós encontramos o Cristo na noiva de Cristo. Nós encontramos então o Cristo naquele que é salvo de novo. Então todas as vezes que eu honro aquilo que você carrega, o Cristo que habita em você, eu recebo do Cristo que habita em você. Então, quando eu honro o Cristo que habita em você, eu recebo do Cristo que habita em você. Quando eu desonro o Cristo que habita em você, eu não recebo do Cristo que habita em você. Tá fazendo sentido, gente? Então, olha só. Eu até coloquei aqui, né? Colossenses 1:27, que vai dizer: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, ou seja, Cristo habita em nós hoje, a esperança da glória. Então, Cristo, ele habita em nós. E aí, existem três dimensões, eu vou dizer assim, que nós precisamos aprender a honrar. Nós precisamos aprender a honrar para cima, né? Ou na vertical. Eu diria que são todas as pessoas que estão acima de nós, que são autoridades. Então, nós estamos falando aqui de autoridades, né, de governo. Nós estamos falando aqui de um policial que ele é autoridade constituída. Nós estamos aqui falando de pai, mãe. Nós estamos aqui falando dos nossos maridos. Nós estamos aqui falando de avós. Eles são autoridades. Uma sala de aula, os professores. Todas essas pessoas são autoridades estabelecidas. E então nós precisamos aprender a honrar para cima. E quando não há honra para cima, existe algo que fica estabelecido, que é a rebeldia. E muitas vezes
Quando nós temos dificuldade de honrar pastores, líderes, autoridades, o esposo, pai, mãe, é porque nós somos traumatizados nessa área. É porque nós somos feridas nessa área. E quantas vezes, né, meninas, nós já trabalhamos aqui a questão de perdão, de todas essas coisas. Nós precisamos sair desses lugares, porque se você não sai, você vai entrar na desonra e na rebeldia. Quando eu honro, Mel, e aí, Mel, eu preciso honrar até uma autoridade perversa, digamos assim, uma autoridade ruim? Sim. Sim. Desde que ela não te peça para fazer nada que contraria a palavra de Deus, você tem que honrar, você tem que obedecer, você tem que se sujeitar. Por quê? Porque eu não estou honrando, presta atenção, o caráter da pessoa. Eu estou honrando a autoridade que está acima da pessoa. Eu estou cumprindo um mandamento. Então, olha só, quando um guarda de trânsito, ele só libera o apito lá ou estende a mão e pede para eu parar no trânsito, eu paro. Mas eu paro por conta de quê? Da autoridade que está imbuída naquele policial. Ele tá ali com a farda, eu sei que ele é um policial, então eu me sujeito, eu honro ele parando, né? Eu me sujeito àquilo ali por conta da autoridade que está sobre ele. Eu não sei se ele é um bom marido, eu não sei se ele vive os princípios bíblicos, eu não sei se, sei lá, ele bate na esposa, se ele usa, eu não sei, eu não tô honrando o caráter dele, eu estou honrando a autoridade que está sobre ele. E aí eu posso te dar um exemplo? Davi não ousou encostar a mão dele ou fazer algo contra Saul, porque ele entendia o valor da autoridade, o princípio dessa autoridade e da honra que lhe era devida. Então Davi, ele fala: ai de mim, de encostar a mão no ungido do Senhor, em alguém que o Senhor estabeleceu a autoridade. Entende? Então Davi, ele não estava honrando o caráter de Saul, que literalmente, nitidamente era mau caráter. Davi ele estava honrando a autoridade de Deus estabelecida sobre Saul. Porque a palavra vai nos conferir que toda autoridade é constituída por Deus. A perversa é assim toda. E aqui, gente, aqui entra o governo Lula ou o governo Bolsonaro quando ele estava. A autoridade, quando você pega as suas redes sociais para falar mal de um governo, para falar mal de uma autoridade, você está em desonra, você está em rebeldia. Porque a palavra nos manda honrar. Mel, mas eu preciso honrar um líder que eu sei que ele não tem vida com Deus. Um líder que não está frutificando, precisa, e eu vou te dar outro exemplo. Um líder caído, ele pode dar destino a um líder que não cai. O exemplo de Samuel e de Eli. Ele era um profeta que não ouvia mais a Deus, depois você vai lá conferir. Ele não ouvia mais o Senhor, mas o fato dele não ouvir o Senhor, deixa eu ver aqui, o fato dele não ouvir mais o Senhor não o impediu de ensinar Samuel a ouvir o Senhor. Então o líder que não ouvia ensinou Samuel a ouvir. Samuel estava ali sendo criado naquela casa onde estava totalmente fora do contexto da palavra de Deus. Por que eu sei? Porque a palavra vai dizer que Deus julgou a casa de Eli. Porque a palavra vai dizer que Deus matou os filhos de Eli por profanarem, né, o altar, por desonrarem o altar, e Deus também julgou Eli, onde ele cai com a cabeça, ele quebra o pescoço. Então Samuel, ele é criado naquele contexto de uma liderança que não vive o que deveria viver. Mas você nunca ouviu, você não vai encontrar um versículo onde Samuel abre a boca para falar de Eli, para expor Eli, para falar, porque esse é um lugar que muitas vezes a gente entra. Quando a gente vê uma pessoa que ela cai em pecado, quando ela não está vivendo o que a palavra estabelece, nós nos sentimos no direito de falar daquela pessoa, de expor a nudez daquela pessoa. Eu vou falar disso aqui, mas esse não é um princípio e a gente pode incorrer em desonra. Só um minutinho. Amor, vai lá nos cachorros para mim, por favor. Se você quiser ficar lá dentro, que aí eles não vão ficar latindo.
Perdão, gente, porque eu tenho dificuldade de concentrar e a cachorra latindo. Agora vamos voltar. Então, olha só, você vê Samuel, e eu vou te dar outro exemplo. Um outro exemplo, também com o profeta Eli, é de Ana. Olha só, Ana, ela tá no templo, ela era uma mulher amargurada, ela estava no templo orando, se debulhando ali diante do Senhor com lágrimas, colocando a amargura dela para fora. O profeta Eli vê, julga ela injustamente, chama ela de bêbada na alta. Imagina você tá orando e o pastor chega e te chama de bêbada. Ah, meu Deus, uma injustiça, né? Mas tudo bem para um profeta que não ouvia Deus, tudo bem para um profeta que, né, o que se esperar. Mas, gente, eu quero que você vá lá e você vai conferir a resposta que ela dá. Eu vou pegar aqui. A resposta que ela dá para o profeta. Ela com toda a reverência, ela não responde, como se diz minha mãe, com a boquinha doce. Ela não responde de uma forma, sabe assim, magoada, porque ele falou daquela forma com ela, não. Olha só. Vou pegar aqui. A maldade da família de Eli tá lá em 1 Samuel 2, gente. Vocês podem ler lá. E eu vou pegar aqui. Acho que eu vou voltar aqui, depois eu pego. Mas quando ela vai responder, eu mando pra vocês. Quando ela vai responder, eu quero que vocês, para mostrar que vocês estão assistindo meu vídeo, vocês vão pegar qual que é a passagem e vão colocar nos comentários aqui desse vídeo. Pronto. Olha só. Quando ela vai responder, ela fala: Senhor, não julgues mal a tua serva. E ela conta, inclusive ela foi humilde de falar que ela tá amargurada. Ela colocou, ela expôs a amargura dela, ela foi vulnerável. E por conta desse lugar de sujeição, de honra, apesar dela ter sido totalmente desonrada, sendo chamada de bêbada, ela recebe a palavra que muda a vida dela. Foi nesse contexto que o profeta Eli, imbuído de autoridade, porque ele era o sacerdote, vira para ela e fala: vá, a sua oração foi ouvida, o Senhor vai lhe conferir o que você pediu. E ela então engravida. Então, o líder caído, o líder que não ouve, o líder injusto, o líder que julgou ela mal ali, pelo princípio dela, a sujeição dela, o lugar dela de honra, a autoridade estava sobre ele. E o mundo espiritual, ele reconhece a autoridade e sujeita a autoridade. Cumpriu aquilo que aquela autoridade falou. Mas por que ela recebeu essa palavra? Porque ela foi humilde. A palavra vai dizer que a humildade precede a honra. Então, olha só, eu preciso honrar os meus pais. Esse é outro contexto, gente. Quando que eu desonro os meus pais, Mel? Quando eu falo mal deles. Quando eu trato com desprezo. Quando numa roda de família eu tô lá como uma escarnecedora, falando mal, colocando minha dor pra fora. A gente pode falar mal de filho, expondo os filhos. A gente pode falar mal do marido. Meu Deus, como esse é um contexto. Mulheres, em nome de Jesus, seja sábia. Quantas mulheres eu vejo falando do marido de uma forma diminuindo ele, denegrindo a imagem dele, como se ele fosse menos. Eu já vi mulheres chamando o marido de traste e pior, no altar. Isso é uma vergonha. Então nós não podemos entrar nesse lugar. E olha só, nós não podemos desonrar as pessoas, nós não podemos expor, né, a nudez das pessoas. Porque quando eu desonro alguém, quando eu exponho a nudez, eu atraio maldição sobre mim. E onde que tá isso? Eu vou te mostrar na palavra. Gênesis 9, do 18 ao 26, vai dizer assim. Gênesis 9, do 18 ao 26, eu tô lendo a versão NVT, vai dizer assim. Os filhos de Noé, que saíram da arca com o pai, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã.
Desses 3 filhos de Noé vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu o que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. Pega isso, gente. O pai fez algo que era errado? Fez. Ele bebeu, embriagou. A gente sabe que o Senhor, nos direciona a não viver isso. Estava ali nu. Mas o que o filho faz? Ele olha para a nudez do pai e, além de olhar, ele expõe a nudez do pai. Deixa eu te falar, toma cuidado com todas as vezes que você pega e começa a falar, porque aconteceu isso em Lagoinha, porque aconteceu isso na presbiteriana, porque, olha, você ficou sabendo, você está expondo a nudez da noiva de Cristo e ele tem ciúmes da noiva. Quando você entra num lugar de escarnecedor, de fofoqueiro, de espalhar, você está se colocando num lugar de atrair para si maldição, porque olha a consequência. Mas vamos ver primeiro como é que os 2 outros irmãos trataram. Então Sem e Jafé pegaram um manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Entraram de costa e cobriram a nudez do pai. Esse é o chamado do Senhor para mim e para você. É cobrir a nudez uma das outras. Não é expor a nudez. É cobrir a nudez uns dos outros. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: Maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante dos seus parentes. E assim se sucedeu. O pai errado. O pai realmente ele errou, mas imbuído de autoridade, liberou uma palavra que se cumpriu. Então, quando que essa palavra opera na minha vida? Quando eu abro a porta da rebeldia, da desonra. Quando eu exponho a nudez de alguma pessoa. Quando eu deixo de lhe conferir a honra que lhe é devida, eu desonro aquilo que a pessoa está falando. Olha só, então eu preciso honrar para cima todas as autoridades para que eu não incorra em rebeldia, mas eu também preciso honrar nesse nível que é horizontal, eu preciso nesse nível que é à frente, que são os meus iguais. Aqui entra os irmãos em Cristo, aqui entra os primos, os irmãos mesmos de sangue, aqui entra as pessoas do nosso relacionamento, os iguais. Aqui entra cada uma de nós que estamos juntas, nós precisamos honrar umas às outras, Então aqui entra as pessoas que são iguais. Se lá, quando a desonra é estabelecida no nível para cima, abre a porta para a rebeldia, aqui abre a porta para a competição e para a inveja. Nós começamos a competir umas com as outras. Gente, isso é algo muito comum no meio das mulheres. E quando eu começo a competir, eu desonro, eu não consigo honrar. Meu Deus, isso é muito comum. Deixa eu te falar, por exemplo, eu tenho uma comunidade com vocês. E a Vanessa tem uma comunidade. Quando que eu desonro? Quando eu, por exemplo, podendo ajudar, a divulgar, a falar do trabalho dela, eu não falo. Por quê? Porque eu não quero que as minhas seguidoras vejam a Vanessa, para eu não perder seguidora para a Vanessa, quando eu começo a competir com a Vanessa. Muitas vezes a gente acha que é derrubando o outro que nós vamos crescer, e essa não é uma verdade. Mas isso ocorre, gente, eu falo disso na aula de fruto do Espírito, porque quando tem um prédio reto, ele denuncia o torto. E muitas vezes isso abre a porta para inveja, que é, eu não quero ter o que a Mércia tem. Eu quero que a Mércia não tenha. Porque o fato da Mércia ter mostra que eu não tenho. Isso acontece muito, por exemplo, no ambiente familiar. Um irmão corre muito atrás, um irmão é muito estudioso, um irmão tá ali fazendo faculdade, hoje já é médico, estudou, passou anos se dedicando, e você talvez é o irmão que não quis nada. E aí existe a comparação na tua casa. E ali abre a porta para inveja, onde você não... Nossa, se o seu irmão não tivesse feito nada, ninguém ia te comparar com ele.
E aí a gente começa a desejar que o outro nem tenha, que o outro não prospere. Para quê? Para não denunciar aquilo que a gente não tá fazendo. Eu não tô falando que os pais compararem é algo certo, tá? Então aqui entra uma competição. E a gente viu isso também, gente. A gente vê isso também nos filhos, onde Caim e Abel, ele traz uma oferta pro Senhor. Deus aceita Abel e a oferta e rejeita Caim a sua oferta. Mas Caim, ao invés de ir lá preparar outra oferta e trazer uma oferta certa para o Senhor, digna do Senhor, honrando o Senhor, não, o que ele faz? Ele mata o irmão. E é isso que às vezes a gente faz. A gente quer matar o outro no sentimento de que vai resolver a nossa questão. Mas esse não é o caminho. Nós precisamos então honrar os nossos iguais. Nós precisamos aprender algo. A honra, ela deve ser pública. Você honra em público as pessoas. Você não honra mandando uma mensagem no particular. Você honra publicamente. E a correção você faz no particular. Então você honra publicamente e a correção você faz no particular. Ao invés de pegar o que a pessoa não tem, foca no que ela tem. Abre a boca para honrar aquilo que ela tem. Imagina essa cultura, gente, onde nós honramos umas às outras, onde a gente afirma umas às outras, onde a gente, impulsiona umas às outras. É a coisa mais linda do mundo. Em nome de Jesus nós vamos viver, amém? Elogie as pessoas ao seu redor. Discipline no privado e honre no público. Então eu falei, como que a gente tem que fazer então? Olha só, Provérbios 18:12 diz: a arrogância precede a destruição, a humildade precede a honra. Provérbios 18:12 eu li. Agora eu vou ler o 15:33. O temor do Senhor ensina sabedoria e a humildade precede a honra. O temor do Senhor ensina sabedoria, a humildade precede a honra. O que o Senhor nos chama para fazer? Como que a gente deve ver? Como Jesus ele fez lá em João 13, do 4 ao 5. O que ele fez? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes a toalha com que estava cingindo. Nós devemos lavar os pés umas das outras, nós devemos servir uns aos outros. Então esse é o lugar que o Senhor nos chama para viver. Então, eu preciso aprender a honrar não só para cima, não só para frente, nesse nível, mas também para baixo. Para quem que eu vou honrar para baixo? Todos aqueles que estão debaixo da minha liderança, todos aqueles que de alguma forma estão me servindo. Quem? O frentista do posto, a ascensorista do elevador, a pessoa que está no restaurante. Como que você trata, a faxineira da igreja? Como que você trata as pessoas mais humildes que estão ali te servindo? Porque às vezes é muito fácil, a gente honra para cima. Mas será que o mesmo carinho, a mesma publicidade que eu dou em honra para os de cima, eu dou para os de baixo? Então nós precisamos honrar para cima, nesse nível, que é o da frente, e para baixo. Nós precisamos honrar aquelas pessoas que nos servem, porque se para cima estabelece rebeldia, se no nível da horizontal, dos nossos relacionamentos, dos nossos iguais, estabelece a competição, a inveja, no nível para baixo estabelece a arrogância, o orgulho, quando eu acho que eu sou melhor, quando eu acho que eu sou alguma coisa. Então é por isso que a palavra vai dizer que a humildade. Então nós temos que tirar, a toalha e lavar os pés, servir essas pessoas. Eu preciso, e eu coloquei aqui, quando eu encontrar, anota essa frase, quando você encontrar, se vocês forem postar, posta com essa frase e me marca. Quando eu encontrar alguém nascido de novo, eu o honro pelo Cristo que habita nela. Quando eu encontrar alguém que não é nascido de novo, eu o honro pelo Cristo que habita em mim. Amém? E olha só, eu quero te falar o que a desonra estabelece. Então a gente viu os 3 níveis que é a desonra que eu preciso honrar, para cima, nos iguais e para baixo. A gente viu o que isso causa. Agora eu vou te mostrar algumas consequências da desonra. A primeira delas é esterilidade.
Olha que sério. Esterilidade. Quando há desonra, há esterilidade. Quero que você abra sua Bíblia comigo, 2 Samuel 6. Eu vou ler o 16, depois do 20 ao 23. 2 Samuel 6, vai dizer assim: enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo. Pega essa palavra, desprezou ele, desonrou Davi. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar a sua família, olha isso, Mical, olha aí, ela perdeu a bênção, como o povo não pôde ser abençoado por Jesus na terra natal dele. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele e disse: como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas como um homem vulgar. Mas eu vou ler do jeito que eu acredito que ela falou. Como o rei se mostrou digno de honra hoje, hein? Exibindo-se sem qualquer vergonha diante das servas como um homem vulgar. Fala para mim, essa forma de falar com o marido é uma forma honrosa? Será que você tem falado com seu marido de uma forma honrosa? Será que você tem falado com os teus filhos de uma forma honrosa? Será que você tem falado com seus pais, com seu chefe, com seus líderes de uma forma honrosa? Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Toma, ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor, por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Olha a resposta, olha Davi, gente, meu Deus. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. O que ele estava falando com ela? Você não me honrou, mas as minhas servas me considerarão digno de honra. E Mical, filha de Saul, olha a consequência. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final da sua vida. O útero ficou estéril, não pôde gerar. E isso aqui se aplica a todas as áreas da nossa vida. Quando nós desprezamos os dons que Deus nos deu, gera esterilidade, gera morte, você não consegue. Quando você despreza aquilo que o Senhor está te chamando para fazer, quando você despreza o seu casamento, quando você despreza... Gente, onde há desprezo, entra a esterilidade. Onde há desonra, entra a esterilidade. Vocês estão entendendo o nível disso aqui? O tanto que isso é forte? A desonra também gera morte prematura. Por quê? Deuteronômio 5,16 vai dizer: honre seu pai e sua mãe como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Você honra seu pai não é porque ele nunca te abusou, que ele fala as palavras tudo certo, porque ele te ama, porque ele te protege. Não, você honra seu pai, porque ele é uma autoridade estabelecida, foi o ventre, né? Foi a pessoa que o Senhor escolheu como pai sobre a sua vida. Então você honra a autoridade, você honra a palavra de Deus. Aí vai dizer: assim você terá vida o quê? Longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Então, se eu tô falando que honra dá vida longa, consequentemente desonra encurta a vida. E eu posso falar disso com muita tristeza para vocês. O meu irmão faleceu com 42 anos e a desonra dele, a minha mãe, era muito grande. Na verdade, aos meus pais, mas mais ainda a minha mãe. E ele não tá aqui hoje. Então eu vi isso acontecer na minha casa, mas também tem isso na Bíblia. Eu quero que você leia aí na sua casa 2 Samuel, a partir do 18. Vai falar de um filho de Davi, que chama Absalão, onde ele vê o pai não tomar um posicionamento. Quando um dos irmãos pega a irmã e abusa dela, ele esperava que o pai tomasse alguma providência, fizesse alguma coisa. E quando o pai não faz, ele se sente no direito de fazer justiça. E ele desonra o pai publicamente, ele tenta roubar o trono de Davi, estabelece uma guerra com Davi e ele morre com 31 anos. A desonra gera morte prematura.
Outra característica, outra consequência da desonra, a pessoa ela não prospera. E aqui eu quero dar para vocês lá no Novo Testamento. Efésios 6, do 1 ao 3 vai dizer, Efésios 6, do 1 ao 3, vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, fala comigo aí bem, e vivas muito tempo sobre a terra. O bem no original é ser afortunado, passar bem, prosperar, agir bem. Quando nós não honramos os nossos pais, a nossa vida financeira fica comprometida. A nossa prosperidade em todas as áreas fica comprometida por conta da desonra. E a quarta consequência é eu perco as bênçãos. Porque se lá em Marcos 6 diz que Jesus não pôde operar, não pôde abençoar pela desonra, quando eu honro, eu recebo as bênçãos. Quando eu desonro, eu perco as bênçãos, eu perco aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Então eu deixo aí essa reflexão. Mais uma vez eu quero falar a frase que eu disse. Quando eu encontrar uma pessoa nascida de novo, eu vou honrar ela pelo Cristo que habita nela. Quando eu encontrar uma pessoa não nascida de novo, eu vou honrar ela pelo Cristo que habita em mim. Amém? Comenta lá no nosso grupo, posta nas redes sociais, me marca. Quando marcarem, coloca Comunidade Olaria, gente, porque a jornada já acabou. Agora nós estamos no tempo da nossa comunidade, que são 2 produtos que em breve eu não vou abrir a jornada, mas eu vou abrir para as mulheres terem essas aulas que vocês estão tendo agora, onde elas vão poder adquirir, ser discipuladas, caminharem juntas, estarem ali conosco. Amém? É isso. Ama a sua vida. Quero seu feedback. Beijo.